Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O prazo da janela de transferências está se esgotando, hein? E o Flamengo continua à procura de reforços. Vamos atualizar vocês sobre a situação do Léo Ortiz, porque o Flamengo continua nessa negociação com o Red Bull Bragantino pelo Léo Ortiz, tem Thiago Maia, Mateuzinho. E aí, como é que está a situação das possíveis saídas desses dois jogadores? Igor Coronado, vou atualizar vocês sobre a situação do Igor Coronado e muito mais a partir de agora, tá? A gente vai falar também sobre o Juan, pode ter aí um fico do Juan no Flamengo. A diretoria vai tentar manter o Juan. Vamos explicar essa situação para vocês. Tudo isso e muito mais, galera, a partir de agora, aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para que o nosso canal alcance mais e mais e mais pessoas. Então, eu preciso demais da ajuda de cada um de vocês. E você que está acompanhando a gente, também deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e ajudar o nosso canal a crescer e ajudar a gente a criar cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre o Juan, né? Porque ele recebeu uma oferta da CBF, o convite foi feito a pedido do técnico Dorival Júnior para que ele assuma o cargo de coordenador na CBF. Né? O Eric Faria disse essa semana que já estava tudo certo. O Eric Faria, repórter, que agora virou comentarista. Mas o Bruno Spindel e o Marcos Braz negaram que estivesse tudo certo, tá? O Braz, inclusive, disse que o Flamengo vai fazer o possível para manter o Juan no clube e valorizou o trabalho dele. O que eu soube é que tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel não gostaram da postura da CBF de ir direto no Juan e em momento nenhum ter procurado o Flamengo para demonstrar interesse no Juan, né? Interesse no profissional. Eu fiquei sabendo que eles não gostaram dessa postura. Vocês sabem que existe aí uma rusga entre o Spindel, o Braz e o Dorival Júnior. Recentemente houve uma troca de farpas publicamente, enfim. Então a situação lá entre eles não está muito bacana, não. Tá? E aí o Flamengo vai tentar manter o Juan no clube. Se vai conseguir? Não sabemos, mas essa é a postura do Flamengo, de tentar manter o Juan no Flamengo. Outras duas saídas, possíveis saídas, ainda estão em pauta, né? Que é a do Thiago Maia e o Mateuzinho. A expectativa do Flamengo é finalizar essas duas negociações. Né? A expectativa em relação ao Mateuzinho é conseguir finalizar essa negociação até sexta-feira, junto ao Corinthians. O Flamengo já aceitou a oferta financeira do Corinthians, né? Mas pediu uma cláusula de 25% de multa caso o Corinthians atrase o pagamento das parcelas do Mateuzinho. Além disso, o que eu soube é que o rubro-negro também espera receber uma parte do valor à vista. O Flamengo quer uma parte do valor à vista, mais uma cláusula de 25% de multa em caso de atraso no pagamento das parcelas. A oferta financeira o Flamengo já aceitou. 4 milhões de euros fixos, né? 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em caso de metas atingidas. Já a situação do Thiago Maia, o Internacional tem que subir mais a oferta. O Inter fez uma oferta de 3 milhões de euros com mais 800 mil em metas. O Flamengo quer que o montante fixo seja maior. Ou seja, o Flamengo espera que o Internacional aumente o valor do montante fixo para poder negociar o Thiago Maia. Esses dois jogadores, eles não estão nem sendo relacionados para os jogos, tá? O Inter não desistiu da contratação do Thiago Maia, mas está dando uma enrolada aí para ver se o Flamengo aceita valores menores. Outra negociação que está uma enrolação é a do Flamengo pelo Léo Ortiz. Os dirigentes nem gostam que a gente use essa palavra, né, enrolação,
porque eles dizem que é uma negociação difícil, é uma negociação que o Red Bull quer um valor, o Flamengo entende que o jogador vale outro valor, né? Na verdade, não é que o Flamengo entende que o jogador vale outro valor. O Flamengo entende que o que está oferecendo está de bom tamanho pelo jogador. E a coisa está naquela situação, né? O Marcos Braz disse que o Flamengo não desistiu do Léo Ortiz e segue na negociação junto ao Red Bull Bragantino. O Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, também falou sobre o caso e disse que o Bragantino tem as suas definições, as suas marcas, ou seja, que não vai abrir mão do atleta se o Flamengo não pagar aquilo que o Red Bull Bragantino deseja. O Bragantino topa receber 8,5 milhões de euros pelos 75% dos direitos econômicos do Léo Ortiz. Desde que a negociação começou, lá no início de dezembro, 2 meses já, né? 2 meses já de negociação, o Red Bull Bragantino diminuiu 500 mil euros. Foram só esses valores que o Red Bull diminuiu, 500 mil euros, tá? Só que eu soube que a única oferta oficial do Flamengo é uma oferta de 6 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas. No início da semana, houve uma reunião do staff do Léo Ortiz com o Red Bull Bragantino. E o staff do Léo Ortiz indicou que, ao Red Bull Bragantino que o Flamengo estava disposto a formalizar uma oferta maior. Mas até agora, passou uma semana, o Flamengo ainda não formalizou uma oferta maior pelo Léo Ortiz. Eu sempre gosto de lembrar a vocês que o Flamengo negociou com o Domingos Duarte, né, do Getafe, deixou ali uma negociação bem encaminhada, mas o desejo do Tite é o Léo Ortiz. O Tite pediu preferência ao Léo Ortiz. A janela de transferência está fechando no início de março, então tem pouco tempo aí para o Flamengo se movimentar em relação ao Léo Ortiz e, se precisar de um plano B também, enfim. Agora falando sobre Igor Coronado, que está livre no mercado e tem uma proposta do Corinthians em mãos, tá? O Corinthians já formalizou uma oferta ao Igor Coronado. Eu perguntei ao Matheus Bach, o filho do Tite, auxiliar dele, se era verdade que ele tinha procurado o Coronado, ele confirmou. Ele disse que fez um contato, sim, com o Igor Coronado, disse que consultou a situação dele e passou tudo para a diretoria do Flamengo. Ele também disse que eles estão de olho em oportunidades de mercado visando o fortalecimento do elenco. Ele fez questão de destacar a Copa América, lembrando que o Flamengo vai sofrer com alguns desfalques aí ao longo do ano, especialmente por conta da Copa América, que dificilmente o Campeonato Brasileiro vai parar, tá? Questionado sobre o tema Igor Coronado, o Marcos Braz disse que não abriu negociação pelo Coronado. Até o momento, o Flamengo não abriu nenhuma negociação pelo Igor Coronado. E é verdade. A gente destacou isso para vocês, né? Que até o momento não houve, o Flamengo não avançou. Que teve uma procura do Matheus Bach, também teve uma consulta de um diretor do Flamengo, né? Junto a pessoas próximas do Igor Coronado, não diretamente ao empresário do Igor Coronado, mas a pessoas próximas a ele. Mas até o momento eles não avançaram para uma negociação, tá? Isso, né? Tá difícil. O Flamengo que já contratou o De La Cruz, contratou o Matias Vinha, que não estreou contra o Volta Redonda por uma questão jurídica, o que é um jogo que era um jogo adiado, então era um jogo que deveria ter sido disputado antes dele ter sido inscrito. Neste domingo, ele já viajou para a Itália para acompanhar o nascimento do filho junto à mulher dele, então dificilmente ele vai estar à disposição para o jogo contra o Bangu, então ele não deve fazer a estreia contra o Bangu. Vamos ficar de olho quando será a estreia do Matias Vinha, mas o Ayrton Lucas voltou a jogar bola, fez um gol diante do Volta Redonda, deu assistência contra o Botafogo, enfim, foi bem, realmente, o Ayrton Lucas nos últimos jogos. Vamos falar sobre uma situação aqui para vocês também, sobre renovação de contrato do Gabigol. Gabi que marcou contra o Volta Redonda, né? O Marcos Braz, depois do jogo, ele foi
questionado sobre como está a situação em relação à renovação de contrato do Gabigol, e a resposta não foi muito animadora não, tá? Ele disse assim, ele foi questionado sobre como estava essa situação e ele disse: "Na hora que for possível, vou falar, na hora certa. A hora certa para um pode não ser a hora certa para outro. Isso será resolvido no melhor momento possível", tá? Foi o que disse o Marcos Braz. E aí, ele foi questionado mais uma vez se o Flamengo tinha interesse na renovação de contrato do Gabigol e ele voltou a falar, né? Ele voltou a falar que o Gabigol será resolvido na hora possível. E eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e para o Flamengo. Ele não confirmou que o Flamengo tem interesse, o Flamengo quer renovar. Ele ficou com esse discurso aí, né? Meio tentando, pisando em ovos em relação à renovação de contrato do Gabigol. Tá, galera? Ó, rapidamente aqui passando a agenda do Flamengo para vocês. O Flamengo que tá de folga, tá? O elenco do Flamengo está de folga neste domingo. Aliás, alguns jogadores curtiram a Sapucaí depois do jogo contra o Volta Redonda. Na segunda-feira, segunda de carnaval, treino às 3 da tarde. Na terça de carnaval, treino também às 3 da tarde, tá? Quarta-feira, o Flamengo se reapresenta às 9 da manhã, treina e depois embarca para Aracaju. Quinta-feira tem Bangu versus Flamengo pelo Campeonato Carioca, tá? Por hoje é só, galera. Então, vocês que estão chegando por aí, não esqueçam de deixar o seu like aqui no nosso vídeo mais uma vez e ativem o sininho também, porque o sininho é muito importante para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Grande beijo para vocês, pessoal. Tchau, tchau.